Bem, irmãos, o texto base, já que nós sempre temos um texto base, o Deuteronômio 5:29, que diz, Deuteronômio 5:29, quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo. Hoje nós vamos falar sobre conhecendo o seu coração. Eu quero começar falando de uma mulher chamada Raabe. Alguns conhecem a história dela, está em Josué capítulo 2. Raabe era uma meretriz, morava num ambiente idólatra e de prostituição. Ela morava nos muros de Jericó. Geralmente eram pessoas importantes da cidade que moravam nessa parte de cima, vamos dizer assim. E era um local totalmente pagão. E ela já tinha ouvido falar dos grandes feitos do Deus de Israel, mas não conhecia o próprio Deus. E o texto nos informa, lá no capítulo 2, que Josué envia espias para espiar a terra de Canaã e conquistá-la. Mas eles tinham um problema, que era passar pelos muros bem fortificados de Jericó. E Raabe foi a primeira a receber os espias, e quando os recebeu, tomou uma decisão aparentemente ilógica. Ela escolheu aliar-se a eles. E sua decisão foi ilógica porque, além de Jericó ser uma cidade extremamente fortificada, no alto de uma colina, Raabe era uma prostituta idólatra, não conhecia o Deus de Israel. E Raabe então toma essa decisão, crendo que seu bem supremo consistia em ajudar os espias inimigos. Olha o que ela diz no capítulo 2 de Josué, verso 9 e verso 11. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha a declaração de fé dela. Que grande favor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Essa atitude de Raabe nos traz alguns questionamentos. Como Raabe sabia que o Senhor teria dado a terra a eles? Por que ela arriscaria a vida e mentiria ao se interrogar a respeito dos espias? Como ela sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro? Nós não temos resposta para essas perguntas, mas sabemos de algum modo que Deus se revelou ao coração dela. E a história de Raabe é um dos relatos mais cativantes e extraordinários da Bíblia. Raabe tornou-se uma mulher favorecida dos relatos da Bíblia. E veja, sua história não termina quando ela protege os espias e escapa da destruição de Jericó. Mais adiante, ela se casa com Salmão, líder israelita, e tem um filho chamado Boaz, que por sua vez se casa com Ruth. Eles têm um filho chamado Obed, pai de Jessé, pai de Davi, da linhagem de Davi, que nasceu Jesus. Mateus capítulo 1. E na lista dos heróis da fé, cita apenas duas mulheres por nome. Raabe é uma delas. Hebreus 11:31. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. A ideia é: se Deus pode trabalhar de tal maneira no coração de uma prostituta gentil da fé, também pode trabalhar em nosso coração. Pode instruir nosso coração e levá-lo a entender a verdade e a desejá-la. E eu quero ver nos próximos estudos, analisar como funciona o nosso coração. E nós vamos refletir a partir do maior mandamento que diz, em Mateus 22:37, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Jesus quer ensinar com esse mandamento? O que ele entende por coração? Então, o que a Bíblia fala de coração? Cardia, no grego, e entendimento é dianoia, né? Que é mente, entendimento, e depois vai dar origem à palavra metanoia, arrependimento, mudança de mente. Esses três termos representam alma, coração e entendimento, a mesma coisa no Novo Testamento. Toda vez que a Bíblia usa a palavra coração, ela usa um desses três vocábulos: alma, coração ou mente. E um fala dos pensamentos, das crenças, das nossas compreensões, dos nossos julgamentos, do nosso discernimento. O outro fala das nossas afeições, anseios, desejos, sentimentos, emoções. E o outro fala da nossa vontade, das nossas ações, das nossas escolhas. Então, a Bíblia, ela usa palavras diferentes para falar da vida interior do ser humano: alma, mente, homem interior, espírito. E o termo coração expressa o cerne, o centro do ser humano. O coração é o centro moral e decisório de uma pessoa. O coração determina a direção da vida, porque no nosso coração que nós firmamos os nossos compromissos e as nossas lealdades. É o centro da nossa oração. Todos nós temos algo que representa o nosso bem maior, aquilo que nós nos esforçamos para alcançar, o que quer que acreditemos ser digno de nosso foco, de nossas afeições. Ele vai receber o melhor da nossa energia, o melhor da nossa oração. Por exemplo, quando o centro do seu coração determinar um emprego, você vai pecar para consegui-lo, ou você vai pecar para mantê-lo. Você vai fazer de tudo para manter aquele emprego. Então, as principais atividades da nossa vida, as emoções que sentimos, os pensamentos que temos, as decisões que tomamos, vem do nosso coração. Aquilo que pensamos, sentimos e decidimos reflete nossas prioridades. Então, reflete a nossa adoração. E esses aspectos do nosso coração funcionam juntos. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 27. Hebreus 11, verso 24 ao 27. Pela fé, Moisés, quando já muito feito, recusou, ele tomou uma decisão, ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, olha esse outro verbo, recusar, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, e a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Observe que a mente, as afeições e a volição, a vontade de Moisés interagindo com sua fé, sua mente considerou uma afronta, uma ceder à felicidade dos tesouros do Egito, suas afeições, seus desejos ansiaram pela felicidade que sua mente considerou mais valiosa do que os prazeres do pecado. E sua imaginação olhou adiante e viu a recompensa reservada nos céus para ele. Sua mente mostrou às suas afeições que essa recompensa traria maior felicidade do que qualquer coisa que o Egito podia oferecer. Moisés pensou, sentiu, desejou e agiu com base na crença de que sofrer afronta por Cristo e traria maior felicidade do que os prazeres da casa do faraó. E por fim, sua volição foi tocada e ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés, então, creu que a humilhação e privação seriam melhor por amor à bondade de Deus do que os prazeres e os poderes que o Egito trazia. Então a gente vê que os elementos do coração de Moisés, a mente, as emoções e a volição,
agindo de forma conjunta, discernindo, dirigindo sua oração ao discernir, desejar e escolher servir o povo de Deus, servir a Deus, do que o faraó egípcio. Então sua fé conduziu seu coração, pensamentos e sentimentos para uma ação correta. Veja que a diferença que faz no coração que aprendeu a desejar somente a Deus. Ouve-se muito isso, siga seu coração. Se seu coração está feliz é de Deus. Então a gente começa a agir de acordo com o custo do nosso coração, vontades e desejos, sem ao menos discernir se essas decisões estão de fato alinhadas com a vontade de Deus. E qual é o problema aí? É o problema do nosso coração. Se eu conseguisse voltar meu pensamento para Deus, aprender a desejar, então tudo vai dar certo. Eu começo a mentalizar, e achando que só mentalizar vai dar certo. Mas o problema é que o nosso coração, ele é inclinado aos ídolos, que competem com o nosso amor ao Senhor, como nós falamos quarta-feira passada, com o coração dividido. Se você não esteve aqui, você pode pegar o estudo da igreja e dar uma olhada. Então, nós precisamos da graça divina para ensinar o nosso coração a incliná-lo, para que ele seja dirigido para Deus. É a graça de Deus, Tito 2:11, que nos ensina a renunciar a esses prazeres, a esse desejo do nosso coração. Então, só quando nós, pela fé, apresentamos o nosso coração a Deus, para que Ele faça uma cirurgia, é que Deus, em sua graça, nos leva a amá-lo mais, especialmente quando dedicamos o nosso tempo a considerar quão profundamente Ele nos ama, como Ele sempre nos perdoa. E veja, jamais chegará o dia que o nosso coração estará amoldado para amar e adorar a Deus, pelo menos não deste lado do céu, não de forma perfeita. E Jeremias falou a respeito disso. Jeremias 17, verso 9. O coração é enganoso e incurável, mas de todas as coisas, quem pode conhecer? Nosso coração é falso, ele nos ilude, nos engana, levando-nos a pensar que nossos desejos são puros, que desejamos algo, porque é bom, assim é bom, Deus aprova. A Bíblia diz, em Provérbios 14:12, que todos os caminhos dos homens parecem corretos aos seus próprios olhos. Provérbios 14, verso 12. Precisamos lembrar, o pecado nunca o atrai como tal, como algo feio, mas ele sempre se apresenta como belo, como reto, como prazeroso. Sabe aquela pessoa que está fazendo mal a si própria, a sua família, ofendendo a Deus, mas a gente muitas vezes acha que as nossas escolhas estão corretas e glorificando a Deus. E a gente precisa lembrar que enganoso é o nosso coração. E muitas vezes ele nos dirige para cursos que não são os cursos que glorificam a Deus. O fato é que nós recebemos um novo coração. Então nossos pensamentos e desejos estão no processo de transformação. Mas nós continuamos a lutar com o que resta da nossa velha natureza, está lá ainda. E então há uma batalha incessante contra os amores concorrentes em nosso coração. E todo dia nós precisamos escolher quem nós vamos amar mais: Deus ou nós mesmos, os deuses que criamos, ou a nossa vontade, ou a vontade de Deus. Paulo, que era um crente autêntico, ele conhecia que o coração tinha problemas, e ele mesmo tinha suas batalhas. Romanos capítulo 7, ele declarou, verso 22, no que diz respeito ao homem interior: tenho prazer na lei de Deus. Mas ele percebeu outra força dentro dele. Ela combatia a verdade que ele havia aceitado no seu coração, e ele se angustiou com os desejos errados que estavam em seu coração. Por um lado, Paulo buscava a Deus, por outro, ele corria atrás do pecado. Verso 7, verso 8 de Romanos 7. Por um lado, sabia que Deus, em sua graça, lhe havia concedido
tudo que ele precisava, coroa, cobiçava coisas que Deus lhe havia negado. Então ele diz, verso 24 e verso 25: desgraçado homem que sou, quem me livrará do fogo desta morte? E sua resposta foi: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, sempre que o nosso coração nos conduzir a uma situação de tentação, a gente não pode confiar em nossa própria força, nossa própria sabedoria, mas nessa hora devemos clamar a Deus: miserável homem que sou. Só Deus conhece o nosso coração e só Deus pode nos livrar. É por isso que o terceiro ponto é esse: Deus conhece o nosso coração. E por Ele conhecer o quanto o nosso coração é enganoso. Por isso que Ele nos ordena lutar com os desejos idólatras que tenta tirar Deus de cena. Só através dessa luta que cresceremos em amor pelo Senhor, de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. E essa luta contra o pecado em nosso coração é importante por quê? Porque por meio dela nós descobrimos o preço altíssimo que Jesus pagou. E nós aprendemos a sermos gratos a Deus. E Cristo foi obediente de forma perfeita. Por isso que Deus, quando olha para nós, filhos dele, Ele nos vê, Ele vê Cristo. Ele olha para nós e vê, nós somos obedientes perfeitos. Não por causa da nossa obediência que é perfeita, mas por causa da obediência de Cristo que foi imputado a nós. A justiça de Deus que foi colocada em toda a vida. E graças a Deus por isso. E é nessa luta que nós aprendemos a confiar nele e a desconfiar de nós mesmos, a odiar o pecado e a amar a santidade, a cultivar a humildade e ansiar pelo céu. Há muitas vezes orar como Davi orou: Senhor, me livre e me perdoa dos pecados que me são ocultos, aqueles que eu mesmo não consigo enxergar. Tamanho é a condição de pecador que Davi sabia que existia no seu coração, assim também como Paulo observou o seu próprio coração. E só assim nós podemos experimentar a alegria, a gratidão e a felicidade crescentes, que só se desenvolve quando a gente vai crescendo no amor a Deus e amando menos a nós mesmos. Então, descanse no fato de que o Pai Celeste entende plenamente o seu coração. Embora seu coração possa enganar você, ele não engana a Deus. 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Salmo 44:21. O Senhor examina todos os corações e conhece, 1 Crônicas 28, verso 9. O Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções da mente. E Salmo 44:21. Ele conhece os segredos do coração. Deus nos conhece. Ele sabe como nós ansiamos amá-lo, como nós desejamos viver para Ele. Ele também conhece as áreas que nós somos iludidos no coração. Sabe quando estamos sendo tentados a achar que tudo está bem quando não está. Ele sabe todas as vezes que nós realizamos boas obras, não por amor a Ele, mas para impressionar os outros e buscamos justiça própria. Ele conhece a nossa incredulidade. Ele sabe, Ele conhece o nosso histórico. Ele sabe quando a gente precisa ser tratado da lascívia, da falsidade, da hipocrisia, do amor próprio, da amargura, da ira, da falta de fé, da pornografia, da avareza. Ele conhece o âmbito do nosso coração. Ele conhece as lutas que cada um de nós temos. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos, João 10:14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Jesus nos conhece. Jesus nos conhece. Ele nos conhece inteiramente, mas não só isso. Ele também nos ama totalmente. E glória a Deus por sua maravilhosa graça, que sempre está disponível a nós. E a palavra de Deus, por último, é que nos ajuda a ver o problema do nosso coração. Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus discerne as intenções e pensamentos escondidos do nosso coração. Quando meditamos, estudamos e ouvimos a pregação da palavra, conseguimos vislumbrar o nosso homem interior. É como diz aquela música, quando você lê e estuda a palavra, você diz assim: esse cara sou eu. A gente lê a palavra para nós, primeiro, para discernir as intenções e pensamentos do nosso coração, para Deus julgar a nós. E aí a palavra vai fazer a transformação em nós. E a palavra de Deus é que nos ajuda a perceber que nossas escolhas, pensamentos e desejos estão desalinhados com a vontade de Deus. E nada pode nos dar mais compreensão de quem nós somos do que a palavra de Deus. Deus nos concedeu a palavra para que a gente possa conhecer a nós mesmos cada vez mais e aprendê-la como adorá-lo de forma verdadeira. E se você e eu temos e sempre teremos dificuldade de conhecer o nosso coração, quanto mais nos dedicarmos a conhecer a palavra, a crer nela e obedecê-la, mais entenderemos a nós mesmos, mesmo que de forma imperfeita ainda. 1 Coríntios 13, verso 12. Esse conhecimento é perfeito, porque agora vemos como um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Então, a lidarmos com os amores concorrentes em nosso coração, nós precisamos lembrar da graça de Deus, que nos foi outorgada por meio de Jesus Cristo em nosso coração. Sim, meus irmãos, haverá tempos de guerra, em que nós estaremos lutando contra pecados, incredulidade, idolatrias no nosso coração. Mas não será preciso se preocupar com a nossa segurança final. Deus prometeu completar a obra no nosso coração e nos conduzir em segurança para o reino eterno. Por isso que Paulo agradeceu e louvou. Graças a Deus pela vitória que temos em Cristo Jesus. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em nós? Não. Está em nossa perfeição? Não. Está em Cristo Jesus. Fique em pé. Vamos orar. Pai, te damos graças, porque não estamos sós na luta contra os nossos pecados, na luta contra as idolatrias do nosso coração, Deus. Nós temos Cristo Jesus, nosso homem justo, perfeito, que morreu na cruz em nosso lugar. E como cantamos hoje, é pelo sangue de Jesus que nós podemos nos achegar diante do Dia, Deus, clamar por misericórdia, por ajuda, quando nós cedemos aos desejos do nosso coração, quando a nossa vida não está alinhada com o Senhor. Nós temos a tua palavra, nós temos a tua igreja, nós temos, ó Deus, a vida de oração, onde o Senhor busca pelo teu Espírito alinhar o nosso coração com o Senhor. Que possamos descansar no fato de que o Senhor conhece o nosso coração, de que o Senhor conhece as nossas motivações e que o Senhor está trabalhando, Deus, para cada dia sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ti que nos ajude, para que o nosso coração se alinhe cada dia mais ao coração do Senhor. Agora leve em paz cada um dos nossos irmãos, dos Teus filhos. Dá a eles, ó Deus, um descanso restaurador, Deus, para que possam enfrentar o restante da semana, pela graça do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite.